Olá, galera. Eu estou aqui com o convidado para o nosso evento, o professor Éder Pires de Camargo, licenciado em Física, com mestrado, doutorado e pós-doc em Educação. E um dos motivos para estarmos nesse espaço, para essa conversa, é que o professor Éder tem um vasto estudo na área de ensino de Física e Inclusão, que é justamente a pauta do nosso quinto evento de divulgação científica. Ele é de 8 livros, no qual um deles podemos ter acesso livre na editora Unesp, que se chama Saberes Docentes, para a inclusão de alunos com deficiência visual nas aulas de física. E o último livro dele foi O Estrangeiro, no qual eu acredito que o professor vai apresentar mais para frente. E uma das características, né, que o professor Éder Pires de Camargo é lembrado, não só quanto à sua atuação profissional, mas também quanto à questão da sua perda de visão, que deu início aos 9 anos de idade. Se eu estiver enganado, por favor, professor, me corrija. Mas, por agora, eu dou a palavra para o professor Éder, para falar um pouquinho sobre a questão da sua formação, suas vivências, e aí a gente dá continuidade para as perguntas. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Cumprimento todos. Tudo, graças a Deus. Sim, cumprimento. Eu vou fazer uma pequena descrição, né? Audiodescrição. Eu sou um homem aí de 48 anos de idade, tenho pele clara, estou com cabelo preto, curto, estou vestindo acho que uma roupa clara. Estamos aqui no dia... Hoje é dia 9 do 8. de agosto de 2021, né? Aqui onde eu me encontro, na cidade de Lençóis Paulista, a temperatura está agradável, estou com uma blusa clara também, e penetra aqui alguns raios de sol que incidem aqui sobre o meu rosto. Então, seria esse minha audiodescrição, e eu fico muito feliz para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, tá? Falar de física, falar de educação inclusiva. Espero contribuir com a formação de vocês, de todos e de todas. Por agora eu tinha esquecido, né, na parte da gravação, porém, eu, fazendo a minha audiodescrição, sou um homem de pele negra, tenho um barba grande, meu cabelo é cacheado escuro, tamanho curto, eu utilizo óculos, tenho uma cicatriz bem perceptível na sobrancelha e estou utilizando uma camisa azul marinho com escritas em branco, no nome física. Eu estou no meu quarto, onde não está tão claro, pois eu prefiro a luz da lâmpada para fazer gravações, para participar de aulas, em comparação à luz que entra pela janela. Então, eu fechei a cortina. E bora falar um pouquinho, né, sobre ensino de física e inclusão. Para agora, né, eu vou começar fazendo algumas perguntas sobre a questão de suas vivências, sobre a questão do seu percurso, professor. Daí, né, a gente sabe que já é um tanto incomum, assim, pessoas com deficiência visual. No ensino superior, a gente tem uma falta de acesso, acessibilidade, né, para que possa ter essa continuidade nos estudos. Já quanto ao campo da física, eu acredito que seja mais complicado ainda. Não sei se o senhor é o único no Brasil, se existem outros que já tinham, né, deficiência visual antes no curso, acabaram tendo depois. Mas eu fico me perguntando, o que motivou o senhor a entrar no curso de física? Tá, obrigado pela sua pergunta. Vou começar pelo final da sua pergunta, né? O que me motivou a entrar no curso de física foi o professor aqui da cidade que eu me encontro, porque eu me encontro em teletrabalho, né? Então, desde abril do ano passado, eu me desloquei para a cidade de Lençóis Paulista, que é a minha cidade natal, né? Há 15 anos eu resido em Ilha Solteira, que é outra cidade. Mas com o teletrabalho, deixei lá Ilha Solteira e vim para cá, para a casa dos meus pais.
Mas o que me motivou foi, quando eu tinha 14 anos, o professor Edevar Moreto me ver dormindo no fundo da sala, no primeiro colegial, e ter se deslocado até lá, ter batido nos meus ombros e ter me dito: menino, você tem potencial. E aí ele me levou para frente da sala e passou a me ensinar, né? Ele ingressou a dar aula para a gente, não foi no início do ano, foi no início do terceiro bimestre, né? Porque ele substituiu uma professora na época. Então, isso me motivou muito, né? Ele ter me buscado lá no fundo da sala, porque eu era um jovem desmotivado, um jovem sem perspectiva, um jovem que, na verdade, tinha sido empurrado lá para o fundo da sala, empurrado entre aspas, ninguém me empurrou para lá, né? Mas tinha ido me deslocado para lá, porque não tinha esse tipo de perspectiva. E Edevar Moreto me buscou lá no fundo da sala. Ele nos dava aula de matemática, mas como a sua formação era física, então eu decidi ser como ele, né? Então, foi um grande incentivo para mim, né? Na época eu não sabia nada de matemática ou de física, mas eu passei a me dedicar muito aos estudos. Na época também eu não tinha a condição visual que tenho hoje, eu tinha um pouco mais de visão. Isso facilitou, né? Facilitou porque nós vivemos num mundo de estrutura visocêntrica. Agora, o fato de haver uma certa quantidade de pessoas com deficiência visual, seja na física ou em outras áreas, isso é uma questão, não é uma questão natural, né? Isso é uma questão de construção de privilégios no mundo, né? Porque Sim. se a gente olhar para as universidades, não é uma questão só, a gente pode olhar isso por várias vertentes. Nós podemos olhar, sim, pela presença minoritária de cegos, seja como alunos ou professores de física ou de outras disciplinas, mas podemos olhar também por outras perspectivas, né? Da mulher, do negro, do índio, né? E a gente verifica historicamente que a construção social se deu para o homem branco, né? Heterossexual, Justamente. certo? Então, essa é uma questão de acessibilidade, porque vivemos numa sociedade visocêntrica, machista, porque vivemos numa sociedade feita para o homem, né? E não de incapacidade do cego. Então, se você dá as condições para o cego ter acesso ao conteúdo, não há nenhum impeditivo para que ele aprenda física. Se você dá condições ao surdo para que ele aprenda o conteúdo de física, não há nenhuma questão impeditiva para que ele aprenda física ou qualquer outra coisa. E assim, em relação a qualquer característica do ser humano, né? Agora, então, mas é verdade, há poucos cegos, você conta assim, na mão. Eu conheço o Felipe Fortes Brás, que faz doutorado, ou já deve ter concluído doutorado lá na Universidade Federal de Minas Gerais, que é cego, em física, né? A Marcela, que foi minha orientanda de doutorado, que tem baixa visão, que é professora, e nós identificamos poucos aqui ou ali. E isso é resultado não da incompetência do cego ou da maior competência de quem tem visão, mas isso é resultado da construção de uma sociedade, construção histórica que se construiu em função do visuocentrismo, né? É assim que a gente tem que perceber isso. É, infelizmente a gente tem muito dessa exclusão mesmo presente em todas as leis que hoje estão vigentes, né? A gente busca cada vez mais, mas ainda tem uma certa barreira. Mas vamos lá. Durante o curso, o senhor teve alguma dificuldade por ser uma pessoa com deficiência visual? E já complementando a pergunta, o senhor teve colaboração assim dos amigos, colegas da faculdade, professores da faculdade mesmo, e da família?
essa pessoa que está falando aqui não é uma pessoa individual, eu sou um coletivo de pessoas. Quem fala aqui sou eu, quem fala aqui é meu pai, Hélio Pires de Camargo, é minha mãe, Elizabeth Maria Tonhões de Camargo, é minha irmã, Érica Pires de Camargo, meu irmão, Hélio Pires de Camargo Júnior. Quem fala aqui é minha avó, falecida, Maria José Vieira de Camargo, minha outra avó, Maria Mineto, meus dois avós falecidos, o José Tonhões e Enoque Pires de Camargo. Então, é um coletivo de pessoas. Então, a ideia de que qualquer pessoa conquista algo no plano individual, ela é ideológica. De um lado, ela destaca esse mérito, né? E esconde todo um coletivo de pessoas ou um coletivo político, por exemplo, quem fala aqui também é a Constituição Federal de 1988, é a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a ideia da individualidade ela é ideológica e ela é falsa. Ela tende a sublinhar a vitória individual do sujeito, do moço ou da moça, e que há muito de esforço individual, mas esse esforço se dá por causa de um trabalho coletivo da família e também de toda uma política nacional de um país, né? E de outro, ela esconde esse coletivo, né? E também o fracasso que nós verificamos num país, por exemplo, de outras pessoas, de outros segmentos, também é coletivo, né? Então, eu penso que desde a superação até o fracasso deve ser visto no plano coletivo. Eu também não sou, o fato de eu ser um professor universitário e aparentar uma superação, isso não significa que eu não tenha uma série de fracassos na minha vida individual, né? E acumulo eles. É que pode ser que aparenta, assim, o fato, olha, é um professor universitário, eu tenho uma série de fracassos também, né? Então, eu sublinho isso na sua resposta. No curso de física, quando eu entrei em 1992, eu tive a colaboração de muitos e muitos colegas, né? Isso de um lado, mas eu colaborei com muitos e muitos colegas. Então, a ideia, por exemplo, de que uma pessoa com deficiência, ela recebe a colaboração de colegas em um curso de física, ela é uma verdade parcial. Ela recebe, sim. Meus colegas liam questões, colaboravam na resolução de questões de física, de cálculo, mas eu colaborei significativamente no ensino de muitos colegas meus, né? Muitos colegas meus. No começo do curso, eles faziam um revezamento para ler questões de física, de cálculo, mas depois que as primeiras notas surgiram, a minha presença era disputada, porque eu era uma pessoa que gostava de física, gostava de matemática, e eu conseguia resolver as questões e gostava de ensinar. E ensinava os meus colegas todos. Então, o que aconteceu no curso de física da Unesp de Bauru entre 92 até 95 foi um processo de colaboração entre colegas videntes e colega deficiente visual. Um processo de colaboração onde houve uma colaboração mútua. Eu, como deficiente visual, recebi colaboração, mas colaborei muito também. Eu sentia muita dificuldade em realizar algumas avaliações, principalmente de cálculo, porque haviam cálculos muito grandes. E às vezes você tinha que refazer os cálculos. Então eu fazia as avaliações da seguinte maneira: eu não conseguia ler o que eu escrevia. Eu escrevia na época, hoje eu não consigo mais escrever no papel. Na época eu escrevia em papel branco, assim, o papel sulfite com aquela caneta bem preta, assim, escrevia bem grande. Então eu sentia muita dificuldade. Às vezes você ia resolvendo aquele cálculo enorme, uma integral, um cálculo diferencial, e de repente você precisava ver o valor de uma constante, e eu não conseguia decorar tudo aquilo. Então eu tinha que começar tudo de novo.
refazer tudo de novo. Então, eu precisei desenvolver um processo de memorização muito grande, né? Então, isso foi uma dificuldade grande que eu enfrentei, mas também a superação dessa dificuldade me deu uma capacidade de memória grande também, né? Mas eu tive muito apoio dos professores de física e de matemática lá da Unesp. Muitas avaliações eu fazia em outro horário, no contraturno, resolvia as avaliações na lousa, escrevia tudo na lousa e o professor passava limpo para mim. Então, eu só tenho que agradecer à Unesp, no período que eu fui aluno lá, de 92 até 95, da graduação de Física, né? E hoje também que eu sou docente da Unesp já faz 15 anos. As dificuldades que sempre surgiram foram um motivo de superação, mas eu acredito que nós temos que proporcionar muita acessibilidade para que o deficiente visual possa desempenhar o seu papel de sujeito com toda a competência que ele tem, né? Eu acredito que tanto eu quanto outros precisamos superar a dedicação que eu vi em alguns momentos que assim o senhor acaba tendo bastante no decorrer, né, do processo para poder estudar, saber o que perguntar. Eu fiz alguns estudos e vi alguns momentos onde o senhor participou de eventos, gravações, entrevistas. E é bastante interessante, tipo, o decorrer não só da questão da sua história, mas também dos trabalhos que prevaleceram com todas essas vivências. Bom, aí quanto a professor, o senhor já falou um pouquinho, mas quais os desafios que o senhor enfrentou ou ainda enfrenta essa questão de ser professor? Tanto quanto formação, quanto a atuação em si. A experiência de lecionar não tendo visão é uma experiência muito importante, né? É algo que tira você da condição de conforto cotidianamente, né? Eu não só... aliás, a experiência de não ter visão, de perder a visão, de ir perdendo a visão, e viver numa sociedade construída para aquele que tem visão, é uma experiência dura, mas, portanto, ela tira você da zona de conforto. Então, você não tem descanso nunca, né? Isso é cansativo, é bem cansativo, é bem desgastante, de um lado, mas, enquanto experiência humana, ela é importante. Bom, então, como que é ser professor tendo deficiência visual? Então, assim, eu leciono disciplinas didático-pedagógicas, como a disciplina de didática, a disciplina de projetos, disciplinas ligadas à educação inclusiva. Nessas disciplinas, eu uso a projeção para projetar ideias, né? Por meio do data show. Eu domino muito o data show, o computador com voz, né? Hoje em dia existe sintetizadores de voz. Isso então fica muito tranquilo. Inclusive eu escrevo muito assim no computador enquanto estou projetando. Então fica muito tranquilo, sabe? Essa tecnologia ajudou muito, sabe? Pessoa com deficiência visual. Faço muito debates com os alunos, né? Coordeno muito os debates. Eu consigo dominar bem o espaço da sala de aula, porque eu tenho um pouco de visão periférica. Mas mesmo que não tivesse visão nenhuma, você consegue dominar o espaço usando a bengala, né? Caminhar entre os alunos. Estou dizendo um momento fora dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, coordeno debates, coordeno trabalhos em grupos, né? Eu também consigo escrever na lousa, embora eu não consiga ler o que eu escreva lá na lousa, mas eu trago essa habilidade de escrever na lousa da época que eu tive visão, né? Até os 9 anos eu tive visão e fui perdendo a visão dali em diante. Então, eu construí essa habilidade de escrever na lousa, né? Agora, mais recentemente não,
Mais recentemente foi esse laboratório de física que eu comecei a trabalhar em Ilha Solteira, mas eu lecionei física lá na Ilha Solteira desde quando eu entrei lá em 2006. Agora, nós construímos alguns materiais, vários materiais, tátil-visuais, maquetes, modelos táteis, assim, gráficos como o da parábola, da função logarítmica, da função exponencial, da função seno, cosseno, tangente, todas as trigonométricas, representações táteis, com o apoio do técnico de laboratório de Ilha Solteira, chamado Mário Carneiro. Ele é uma pessoa muita criatividade, então eu levava a minha demanda para ele, quando, Mário, eu preciso desse tipo de modelo, da função exponencial, da função logarítmica, função seno, cosseno, tangente, cotangente. E na impressora 3D, ele fazia várias dessas peças tátil-visuais e eu levava para a sala de aula, ia até o aluno. Não tinha nenhum aluno com deficiência visual, todos os alunos com visão. E era muito tranquilo ensinar usando essas peças táteis, sabe? Em física, nós temos vários modelos tátil-visuais, modelo de onda eletromagnética, de lançamento oblíquo, modelo atômico. Então, eu levo essas peças para as aulas com os alunos que têm visão e trabalho. Bom, essas peças também às vezes são usadas por professores da universidade para os cursos lá de engenharia, tudo. Não são muito usadas, mas são às vezes usadas, né? E também eu notei lá em Ilha Solteira que o professor ele acabou, eu acho que ele, talvez ele nunca me declarou isso, mas eu acho que a minha presença inspirou. Ele fez um projeto e construiu várias peças tátil-visuais de astronomia que ficaram muito bonitas para explicar para deficientes visuais a Lua, o Sol, mas ficou muito bonito lá. Então, é dessa maneira que eu venho lecionando hoje, né? Usando a combinação computador, metodologias que põem o aluno a ser ativo, né? Para pensar, debater, e esses modelos tridimensionais, né? A matemática, o uso da matemática, eu uso a linguagem LaTeX, porque ela é acessível ao deficiente visual quando escrita no computador. Aliás, essa foi uma pesquisa que eu orientei na USP, o Júlio César Queiroz de Carvalho, né? Ele demonstrou que o uso do LaTeX, junto com os ledores de computador, como o NVDA, ele torna a matemática acessível para o cego. Bom, qual que é a síntese de tudo isso? É a demonstração de que a questão, vamos chamar assim, da dificuldade de um professor cego lecionar não está na cegueira, ou de um deficiente visual lecionar não está na deficiência visual, mas está na construção visuocêntrica do mundo, né? Então, eu tenho lecionado tranquilamente essas disciplinas e os alunos têm aprendido com qualidade os conceitos, né? Eu estou lá há 15 anos em Ilha Solteira lecionando, né? E também fazendo pesquisa, extraindo dados interessantes, publicando livros sobre esses assuntos. E já aproveitando um pouquinho que o senhor falou sobre essa questão da compreensão visual, o senhor já falou um pouquinho sobre essa possibilidade, né, de trabalhar com objetos táteis visuais. Tátil visuais, eu chamo de tátil visuais porque eles não perdem a propriedade visual. Por exemplo, você constrói uma representação gráfica em alto relevo de uma função, uma função, seja ela uma parábola ou uma função exponencial ou logarítmica. Ela não deixa de ser visual. Ela é tátil, mas ela também é visual. Por isso que eu a denomino tátil visual. Ninguém é contra a visão, né? Eu como pessoa com deficiência visual,
não faço um discurso ou uma narrativa contra o uso da visão. Não faz sentido isso, né? Porque você veja só, você tem uma pessoa que enxerga e outra que é cega. Eles compartilham da percepção tátil, eles são tateantes, os dois. Então, eles têm uma diferença, Entendi. né? Uma diferença, qual é a diferença? Ver e não ver, mas eles possuem uma característica identitária, que é a capacidade de tatear. Então, se você tem um material tátil visual, esse material os aproxima pela sensação do tato, né? Mas aquele que enxerga, ele também nada o impede de explorar propriedades visuais do material. Você pode colorir o material e também você pode explorar sensações táteis no material, como aspereza ou características mais lisas. Então, tudo isso são características que você pode ir explorando na construção de um material e aproximar muito um cego de um vidente. Por isso que eu denomino o material de tátil visual, e não só material tátil, né? Daí o senhor, pelo menos quando eu fui dar aquela velha pesquisada, eu encontrei aí o livro Saberes Docentes. Porém, o senhor tem vários outros, né? Se eu não me engano, o último que o senhor fez foi o Estrangeiro. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre ele. Vou pegar aqui do lado, aqui, ó. Estrangeiro é uma Levante um autobiografia. pouquinho, por favor. Pronto, perfeito. Estrangeiro é uma autobiografia. Aqui eu conto como que um garoto com baixa visão, na época com 9 anos, né? E depois, com 14 anos, deixou lá o fundo da sala, sem nenhuma motivação, e chegou à formação em física, a livre docência, que aqui a livre docência é uma formação depois do doutorado. Então, eu conto essa história com com toda a colaboração familiar, toda a colaboração legislativa do Brasil, quer dizer, com todo esse contexto que apoiou ah, essa pessoa que fala aqui, que não é uma pessoa individual, né? Isso de um lado. De outro lado, eu conto várias outras histórias de uma pessoa cega em terra de evidente, né? Por isso o livro se chama Estrangeiro, porque por muitas vezes esta é a sensação de um cego em terra de videntes, né? Você se sente como um estrangeiro, como alguém que fala um outro idioma. E também esse livro é uma crítica à centralidade da visão, né? É, é uma crítica ao fato de que na nossa cultura, na cultura visocêntrica, a visão é colocada como condição à construção do conhecimento. Então, a visão e a luz, elas são condições postas de maneira arbitrária para a construção do conhecimento, de maneira não reflexiva, né? Então, você fala assim, ó, isso está impregnado na linguagem, né? Fala, essa pessoa é alucinada, essa pessoa está lúcida, né? Como assim, presença e ausência de luz, né? Então, você diz assim, ó, veja que perfume cheiroso que eu passei. Veja que comida gostosa é esta aqui. Nós não dizemos assim, ó, ouça que perfume cheiroso. Se você disser, ouça que perfume cheiroso, fica até estranho, mas não fica estranho. Veja que perfume cheiroso. Então, o ver, ele é condição para a obtenção do conhecimento. Isso coloca o cego numa posição de partida, de inferioridade frente à condição do conhecimento. Então, você vê assim, discursos assim muito pejorativos sobre a cegueira. Você fala, você está cego, né? O árbitro erra um lance, fala, ele está cego, mas ele não está cego, ele enxerga muito bem. Então, a cegueira e os cegos são postos numa posição de inferioridade pelo fato de não ter visão. Então, eu questiono isto
de cara no livro, dizendo que não. O fato de você não ter visão, a cegueira é uma beleza que caracteriza o sujeito. Agora, se o sujeito enfrenta dificuldades, se ele é considerado incapaz, não é porque ele não tem visão, é porque ele vive numa sociedade que lhe impõe, principalmente, uma linguagem visual, e é isto que lhe coloca numa posição de dificuldades. Então, isso tem que ser explicitado. Isso tem que ser dito. Eu sei que a minha voz é uma voz que não vai ecoar, é uma voz utópica. Mas é o que eu tento fazer e demonstrar isso. Né? Eu corro 10 quilômetros todos os dias, sabe? Com o meu restinho de visão ali na pista de atletismo. Então, todos os dias eu vou e muitas vezes eu ouço assim, tadinho dele, no meio do caminho, né? Por pessoas. Então, algumas pessoas me veem como um coitado. Mas eu sento, eu dou aula, eu corro lá na pista de atletismo, eu escrevo livros, mas a percepção de algumas pessoas que enxergam, ou de muitas pessoas que enxergam sobre um deficiente visual, sobre um cego, é essa, de um coitado, né? É isso que precisa ser questionado, precisa ser superada essa posição de hegemonia. Então, o livro também é uma denúncia em relação a esta percepção de superioridade daquele que tem visão frente ao que não tem visão. Pronto, tá aí agora, pelo menos, eu tenho que dizer que eu tenho inveja porque eu não consigo nem 5 quilômetros direito. Mas, voltando às perguntas, o senhor já meio que respondeu, falando um pouco das suas vivências como aluno, como professor. Mas, diante dessas vivências e das suas pesquisas, dos seus orientandos, no dia de hoje, né? Se eu saberia dizer quais são as principais dificuldades do aprendizado física de alunos com deficiência visual, no ensino básico mesmo. A dificuldade está concentrada na linguagem. Na linguagem, que é uma linguagem que se fundamenta na visão, né? Então, é aí que está a dificuldade. Então, por exemplo, imagine uma pessoa cega ou com baixa visão dentro de uma sala de aula em que tudo está escrito nos livros, em que as coisas são projetadas. Então, eu falei o exemplo lá da parábola ou da função exponencial, em que isso está desenhado em tinta. Aí está, é na representação. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é na representação. Nós trabalhamos no plano da educação com representações. Não trabalhamos com os objetos, e sim com as representações. Estas representações são visuais. Quando você começa a construir representações tátil-visuais, representações auditivas, você começa a pôr a pessoa com deficiência visual e o seu colega vidente numa condição de acessibilidade ao objeto. Né? É claro que eu estou sintetizando demais a resposta, né? Mas se eu pudesse buscar uma síntese, a dificuldade de o cego, do aluno com baixa visão, participar com qualidade, com acessibilidade de processos de ensino na sala de aula, e eu de física, de química, de biologia, mas de todas, está nas representações dos conteúdos, né, que são representações visuais. Vamos, por exemplo, no caso da geografia ou da história, que trabalha com mapas, por exemplo. Os mapas são representados de forma visual. Se você representa esses mapas em representações tátil-visuais, você começa a dar acessibilidade. Louis Braille, o que Louis Braille fez? Ele construiu uma representação tátil das letras. Aí ele colocou o cego no mundo da leitura e da escrita. Né? O que o computador com voz faz? Ele coloca a letra, né, as palavras, ele representa essas letras e essas palavras de forma auditiva. Então, nós temos que buscar representações acessíveis, né, ao cego.
e a pessoa com baixa visão, e assim também com a pessoa com deficiência auditiva, né? Então, a dificuldade está no plano das representações externas. Uma vez que o E sujeito a com gente, deficiência visual tem acesso às representações externas, ele passa a construir representações mentais. E, portanto, ele passa a pensar por meio dessas representações mentais e interpretar o mundo. Ou seja, ele passa a ter acesso a linguagem científica. e isso a gente falando de hoje, né? Porque no tempo que o senhor estava lá na graduação, 25 anos atrás, 28, é, acredito que não tinha essa questão do acesso a aplicativos de leitura, nada desse tipo, né? Os, Não tinha, não. são impressoras 3D também. Não tinha, não. Oi? Quem dava acesso, na época, era o colega que fazia a leitura das representações, a família que fazia a leitura das representações, e o resto de visão periférica que eu possuía, que eu conseguia ainda acessar por meio da visão periférica as representações, principalmente de gráficos. Eu já não conseguia ler com os olhos as letras, né? E os gráficos ainda eu conseguia captar alguma coisa por meio da periferia da visão. Mas é o que eu estava Sei. dizendo para você. É a questão de acesso às representações. Porque, veja só, nós não temos acesso ao objeto, nós temos acesso às representações do objeto. Ah, eu posso Entendi. dar um exemplo muito claro: elétron. Ninguém vê o elétron. O que se vê Algo multiforme. são representações do elétron. Sim, sim. O átomo. A gente, São representações de modelos. O melhor ainda, representações de modelos atômicos. E aí a gente podia falar muito. aí, É o acesso a essas representações. Veja só, são essas representações que precisam ser acessíveis para todas as pessoas. Essa é a questão da dificuldade de se ensinar física para qualquer pessoa. A outra dificuldade, aí vem motivação, compreensão, aí vem o restante, que é um processo comum a qualquer aluno. eu lembro que em um dos vídeos que eu assisti, o senhor até comenta quanto à questão da onda eletromagnética, né? Que a maioria das vezes até as próprias representações ficam muito erradas por ter acesso a só um dos, uma das forças, né? A força elétrica, no caso. Onda eletromagnética é um modelo também, é um modelo. Então, a questão do ensino do conceito de onda eletromagnética é ter acesso à representação do modelo. Acesso à É, representação do modelo. Em geral, esse modelo vem representado em livros, né? É um modelo tridimensional que vem representado no livro. Onde está a dificuldade? A dificuldade seria uma dificuldade de construir um modelo tridimensional? Não é muito difícil, não. Precisa de um apoio, precisa... Aí existe tudo bem, mas é a mesma questão de se imprimir um livro, fazer um desenho, não tem... Se a gente for pensar tecnicamente, desenhar, fazer o desenho de uma onda eletromagnética num livro, depois replicar aquilo, não dá muita diferença em fazer um modelo tridimensional. Bom, e depois aí o acesso, você tem acesso tátil visual, né? E o modelo tátil, ele é bem melhor, porque ali você faz a regra da mão direita de maneira muito mais significativa e tem acesso a muitas outras coisas, né? Mas eu volto. O acesso é ao modelo, à representação do modelo e não ao objeto, porque ninguém vê, nenhuma pessoa vê a onda eletromagnética, até porque ela é um modelo. sim. Que a gente faz em relação aos dois campos, né, no caso. E a gente acaba até desconsiderando o campo magnético quando vai falar de polarização. Tem
tem essas questões. Quando você vai falar em polarização, então, aí você desconsidera o campo magnético, não é assim? Se Sim. desconsidera o campo magnético, ali tem vários erros conceituais ali no fenômeno da polarização. Aí no fenômeno da polarização, por uma questão, você considera apenas o campo elétrico, né? Até porque o campo magnético ele tem uma intensidade muito inferior à do campo magnético, mas não se comenta isso. E aí ele passa pelo polarizador e ele polariza, né? Mas qual é o erro que tem ali? Porque você tem campos elétricos, vários campos elétricos. Você tem a fonte que vai gerar os mais variados feixes de luz, você tem cargas elétricas oscilando em vários planos, oscilando em vários ângulos. Então, ele vai gerar campos elétricos oscilando como se fosse dentro de um tubo, né? Vários ângulos. Mas a cada campo elétrico você tem um campo magnético associado. Esses campos magnéticos são tirados ali das representações. Quando esses campos passam pelo polarizador, o polarizador ele polariza a luz e só passa aqueles paralelos ao polarizador, né? Então tem muita coisa que não se discute ali, né? A ausência da presença dos campos magnéticos, né? Depois que a luz polarizada passa pelo polarizador, ela continua tendo associado a ela um campo magnético, né? Porque não existe luz polarizada somente com campo elétrico. É uma onda eletromagnética, né? E a representação que se tem nos livros, pelo menos aquelas que me descreveram, é apenas de um campo elétrico, sem a presença daquele perpendicular a si. Mas ele está lá. Não existe onda elétrica, um campo elétrico só. É um campo, desde que a oscilação, desde que a variação do campo elétrico, você tem a variação do campo magnético associada, né? Pois é. No Halley, no Friedman, entre outros por aí, a gente encontra sempre desse jeito. Pouquíssimos livros eu acho que colocam de uma maneira, entre aspas, mais correta. Mas aí, bom, falando um pouquinho sobre a questão dos seus alunos, orientandos, o senhor falou de um outro físico, né, que é deficiência visual, que tem deficiência visual. Daí, certo, já falou de uma aluna que foi orientada no mestrado, acredito, doutorado. A Marcela, inclusive amanhã à noite nós vamos para fazer uma live sobre educação em tempos de pandemia, uma coisa assim. A Marcela Ribeiro da Silva. Daí, assim, pelo menos já pegando essa informação, o senhor acredita que a questão da representatividade nas áreas, ter pessoas negras, pessoas, mulheres, pessoas LGBT, pessoas com deficiência visual em determinadas áreas acabam influenciando bastante, tipo, ampliando a questão da aprendizagem, de uma educação mais inclusiva, ou melhor, uma aprendizagem significativa naquelas áreas? Então, mas olha, é muito importante a sua pergunta. Por quê? Porque o tema da educação inclusiva, ou melhor, o tema da inclusão, ele vem sendo muito mal interpretado. Por quê? Porque inclusão vem sendo relacionado de forma parcial apenas ao público-alvo da educação especial, quer dizer, pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades, e ao contexto da escola. Agora, inclusão diz respeito à inclusão de todos e de todas, né? E em todas as esferas da vida em sociedade. Então, nós temos que, em termos de inclusão, olhar para todos e todas que estão excluídos, todos excluídos historicamente da participação social e trazê-los à participação social. Então, todos esses grupos que você falou são um foco prioritário da inclusão social e também, e aí como consequência, da educação inclusiva. Então, não dá para falar de educação inclusiva sem falar da inclusiva
de homens e mulheres, de negros e negras, dos grupos LGBTs, de pessoas com deficiência, dos grupos indígenas. Então, esse é o ponto de partida. Por outro lado, a educação inclusiva, falando de educação inclusiva, né, tem que ser olhada como uma participação efetiva, ou falando mais amplo de inclusão social, né, a participação efetiva de todos esses grupos sociais, de todos os grupos sociais que constituem uma sociedade, a participação efetiva nas atividades sociais. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, a presença de todos os grupos sociais que constituem uma determinada sociedade com foco daqueles excluídos historicamente. E, de outro lado, a participação efetiva desses grupos, né? Então, é preciso políticas públicas para corrigir questões sociais de exclusão ao longo do tempo. Não? Então, você pega, por exemplo, o caso de brasileiros negros no Brasil, que foram escravizados por 380 anos e que serviram para a formação de privilégios de uma determinada classe no Brasil e que hoje se encontram excluídos da participação social. Então, falar em cotas, por exemplo, é uma questão de justiça social e de promoção de inclusão. São fatores de promoção de inclusão, né? Então, evidentemente que a questão da inclusão não está circunscrita apenas a pessoas com deficiência. Outra questão, quando você pega uma pessoa com deficiência, esse é um erro, me parece, bastante grande, de eu dizer assim, a pessoa é cega, mas isso não significa que ela não possa ser cega, possa ser um homem cego, negro, pertencente ao grupo LGBT. Percebe que essas coisas não são excludentes? Não são excludentes. Então, a classificação ela é importante, mas ela não é uma classificação que se exclua. O fato de eu ser deficiente visual não significa que eu não possa pertencer a outras categorias dentro dessas que você me coloca, né? Portanto, que a questão da inclusão, ela se trata de uma questão social bastante complexa e pensada a totalidade do ser humano. E não a uma artificialidade, de pensar o ser humano de uma forma artificial, né? Qual seria essa artificialidade? Uma ideia de homogeneidade. O sujeito homogêneo. Né? Criado por uma ideologia aí por exemplo, do modelo médico de deficiência, né? Que cria uma ideologia de um sujeito ideal, né? Um sujeito com uma visão ideal, com uma audição ideal, com uma forma de pensar ideal, né? O ser humano é muito mais do que tudo isso. São essas classificações ideológicas que conduziram a nossa sociedade essa percepção totalmente limitante do ser humano e a essa sociedade bastante problemática que nós temos, né? O modelo de inclusão ele vem justamente para reconhecer a nossa ontologia, né? Eu acho interessante que, assim, a gente sempre discute, sempre fala que temos que ver todos como iguais, sendo que, sei lá, tipo, talvez em alguns momentos seja interessante ver como diferente. Até por conta que a noção de que se tem quanto a aprendizado, quanto a áreas, quanto a interesse, né? São diferentes. É interessante de se discutir. Dá para fazer uma palestra sobre isso, mas, assim, é legal que dá para ver que quando a gente vai falar de educação, a inclusão, eu posso estar enganado, você pode comentar um pouquinho sobre isso, mas a inclusão, os professores, na maior parte das vezes, ou pelo menos as que eu tive contato, fala de inclusão quanto a dar atenção para o aluno com deficiência e deixar de dar atenção para os alunos videntes, para os alunos ouvintes, ou então vice-versa, né, de acabar ignorando esses alunos pelas suas características. Olha, o Boaventura Souza Santos, acho que eu sempre confundo os nomes, mas filósofo português, ele fala sobre igualdade e diferença, né? Nem tudo tem que ser igual, nem tudo tem que ser diferente.
É preciso que tenhamos o direito de ser iguais, quando a diferença nos descaracteriza, e o direito de ser diferente, quando a igualdade nos inferioriza. Ou é o contrário, eu sempre erro esse final aí, mas ele discute, ele põe a problemática justamente do ser igual ou do ser diferente, ou de que tudo precisa ser igual, né? Eu acho que a questão é gerar discriminação, né? Então, eu queria propor um exemplo muito simples, inclusive. Imagina que você tem a realização de um exame, uma prova, um exame de seleção, um vestibular, qualquer coisa assim. E aí você tenha lá 40 pessoas para fazer a prova, né? E 5 pessoas são cegas. Aí você fala assim, olha, tá aqui as provas para vocês fazerem, as provas todas em tinta. E aí os cegos falam, não, mas a gente não consegue ler em tinta, nós precisamos de uma prova em braille. E aí o examinador fala assim, não, todos têm que fazer a prova em tinta, porque direitos iguais para todos, tudo é igual para todos, todos têm que ter acesso à mesma prova. Você tem que ter já o acesso aí, então você vê que o discurso da igualdade já não dá certo aí. Então, para que todos tenham acesso à mesma prova, você tem que usar o princípio da diferença. Então, para que todos tenham acesso, os que enxergam precisam ter acesso à tinta e os que não enxergam precisam ter acesso em braille ou pelo computador. Então, é preciso pensar nas relações humanas uma coisa que fique sempre ali, entre a identidade, entre a igualdade e a diferença, para que você não promova a discriminação, né? Isso de um lado. Agora, a inclusão no ambiente social, ela pressupõe a participação efetiva de todos e de todas. Evidentemente que você pega uma pessoa com deficiência visual, ela entra já num ambiente de cara tão estruturado para quem tem visão, que esse ambiente precisa se alterar significativamente para que ela possa ter acesso. Agora, então, você precisa que ela tenha uma aula que o professor descreva muito mais a fala do que ele fazia anteriormente, precisa dos materiais tátil-visuais, como eu disse, que não vai beneficiar só ela, mas também o sujeito que enxerga. Quer dizer, esse ambiente precisa se transformar para que esse sujeito cego participe. Agora, a transformação desse ambiente não implica no prejuízo conceitual daquele que tem visão. Isso de um lado. De outro lado, a proposta de educação inclusiva, ela não implica num prejuízo conceitual daquele que tem visão. Pelo contrário, ela implica num avanço, numa superação, numa melhora da educação daquele que tem visão, por exemplo. Quer dizer, ela implica numa melhora social, educacional, de aprendizagem de todos e de todas na sala de aula. Eu fiz essa análise por meio da avaliação de uma pessoa com deficiência visual. Nós poderíamos fazer por meio da participação de homens e mulheres negros e negras, dos grupos LGBT, de pessoas religiosas. Por quê? Porque essas coisas não são excludentes. Você pode ter o homem negro religioso e com deficiência visual, o menino e a menina LGBT e religioso, e negro, e com deficiência visual. O ser humano real, ele é um ser humano com múltiplas características, é o que eu estava dizendo anteriormente. Ele não é um ser humano que tem uma característica única, né? Então, a deficiência, ele pode ser deficiente, branco, negro, ele pode ter ou não autismo. É assim que você vai encontrar o ser humano real. E é esse ser humano real que deve ser fruto da educação. Educação essa que nós chamamos de inclusiva, por quê? Porque provavelmente fazíamos uma educação excludente. Agora, bastaria ser educação, né? Então, se nós estamos rotulando de inclusiva, é porque nós fazíamos, historicamente, uma educação excludente e para a participação de um grupo seleto de pessoas no Brasil e no mundo. É a totalidade da participação social que está sendo convidada para adentrar os ambientes, dentre eles o educacional.
mas também o do trabalho, do lazer, o ambiente público das praças, o ambiente das calçadas, todos os ambientes públicos e privados. E já aproveitando a resposta, eu queria que o senhor falasse com essa questão da sua compreensão nos tempos atuais, né? Onde o ensino de física é no meio remoto. O que o senhor reflete com essa questão do ensino de física para pessoas com deficiência visual, hoje nesse meio onde é totalmente virtual? Não existe a pessoa com deficiência, não existe a pessoa com deficiência visual no ensino remoto. Então, assim, a tecnologia, ela é algo que ela pode trazer muita acessibilidade e muita exclusão, dependendo da pessoa. Então, eu vou dar 2 exemplos, dependendo da pessoa com deficiência visual ou de uma pessoa qualquer, porque não existe... eu acho que existe uma tendência de pensar assim, o sujeito, mas existe o sujeito real. Quem é esse sujeito? Que computador, que smartphone ele tem? Quantas pessoas moram em sua casa? Qual a qualidade da sua internet? Seus pais têm condições de dar um auxílio, por exemplo, de receber o material da escola e construir ali por meio nesse momento remoto, construir uma representação tátil visual para que esse aluno com deficiência visual possa ter o apoio durante esse momento, ou não tem condição, né? Um dos pais, o pai ou a mãe, ou se ele é filho único, ou enfim, dependendo da estrutura familiar, tem condições de fazer isso? Então, o que acontece no momento remoto, ou fora do momento remoto, é que nós temos que olhar para a condição do sujeito a partir do que nós podemos chamar de acúmulo de privilégios desse sujeito, que é uma determinação histórica. Então, é assim. Então, eu não consigo perceber a tecnologia e o ensino remoto como a solução de todos os males. Ela vai se realizar na prática, a partir do acúmulo de privilégios da família que aquele sujeito participa. Então, pode ser muito bom ou muito ruim. Por exemplo, ele pode ter acesso a uma linha Braille, dependendo da condição social da família. Ele pode ter acesso a computadores de última geração, a smartphones de última geração. Ele pode morar numa casa com 5, 6 irmãos que tem um telefone só. Então, é a partir dessa condição material que nós temos que olhar para esse sujeito. Entende? É a partir disso. Então, agora, vamos olhar para o Brasil como um todo. Olhando para o Brasil como um todo, eu acho que existe uma condição, uma tendência grande de nós termos muita exclusão. Um aumento grande da exclusão, não só de pessoas com deficiência visual ou público-alvo da educação especial, mas como de um brasileiro, né? Um aumento grande da exclusão e de cada vez mais um determinado grupo ter mais acesso à informação e a grande maioria não ter acesso à informação ou conhecimento, por causa dessa construção histórica de privilégios. Por fim, acabaram as perguntas da lista. Eu não sei se teria mais algo a adicionar, professor, para a gente finalizar. Por agora, já me tirou bastante dúvida. Já agradeço. Eu me sinto bastante honrado por estar aqui com o senhor. Eu o conheci no ano passado, por meio do seu livro Saberes Docentes, que me ajudou e me ajuda um pouco no acompanhamento de uma aluna de um pré-vestibular que eu faço parte. Mas isso são detalhes. Por agora, se o senhor quiser adicionar mais alguma coisa da sua fala no dia de hoje, para a gente encerrar, é isso. Eu queria agradecer
todos e todas que acompanharam, que vão acompanhar essa fala, né, que eu fiz. Quem tiver interesse de adquirir meu livro estrangeiro ou outros livros, pode me escrever no meu e-mail pessoal, eder.camargo@unesp.br, eder.camargo@unesp.br. E aí eu digo como é que você faz para adquirir, tá? É muito fácil, você deposita, o livro custa R$ 50 e eu mando para você. Dizer que você fique bem, faça o seu papel de cidadão, de cidadã aqui no Brasil, e a gente vai se encontrando virtualmente ou presencialmente por aí, tá? Um grande beijo para todos e para todas. Bom, se encerrando, mais uma vez eu agradeço. Desejo para o senhor cada vez mais frutos de todos os seus estudos, da sua área. Eu, vamos lá, é porque eu agora fiquei nervoso, é a fala de encerramento, né? Tem que ser algo bonito. É isso. É isso, eu estou realmente muito feliz e o senhor contribuiu bastante, tanto para a minha formação, quanto para outros e outras professoras de física, do nosso centro e de outros locais que tiverem acesso a essa entrevista. Eu já agradeci várias vezes, mas eu agradeço novamente e a gente encerra por aqui. É isso. Tchau, tchau.